Olá, com alegria começamos mais um momento devocional da nossa Igreja Luterana de Copacabana. Desejo a você e a sua família as ricas bênçãos de Deus. Quero convidar você a meditar nessa noite nas palavras de Pedro, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 1, dos versos 3 até 10, onde ele fala sobre uma viva esperança. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos fortaleça em Cristo Jesus, agora e sempre. Quero convidá-los então a ler as palavras de Pedro, começando no capítulo 1, versículo 3 a 10, que diz assim, no capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeiro destaque nesse versículo é que ele começa dizendo que Deus seja bendito. Bendito é aquele que é digno de louvor. E qual é a causa que Pedro aponta como sendo a causa de darmos louvor a Deus no contexto desse seu texto? Está exatamente no ato misericordioso de Deus de nos regenerar, de nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade, um recomeço agora marcado pela misericórdia de Deus para uma viva esperança. Uma esperança que tem como sua origem a ressurreição de Jesus Cristo. O nosso Salvador está vivo e reina hoje e para sempre. E essa viva esperança, para quê? Qual é o propósito dessa esperança? Quando ela deixa de ser uma esperança e torna-se uma realidade. A resposta está no versículo 4. Jesus Cristo, então, nos dá uma nova esperança para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. A nossa herança, ela não é desse mundo. Ela é superior. É por isso que ele usa expressões aqui, ela não é destruída, ela não é manchada, ela não murcha, ela não enferruja, ela não é corroída, ela não tem fim. A rica herança que Deus nos dá é algo que nós vamos receber no céu, reservada nos céus. Aquilo que Deus tem para você, que nos dá uma viva esperança, ela ultrapassa os limites dessa vida, da terra. É algo que não termina, que não é por tempo limitado, mas é ilimitado por toda a eternidade. E é muito interessante, meus irmãos, que essa herança que nos motiva, que nos anima como cristãos, ela já é nossa. E Deus, ele não é que apenas oferece algo lá na frente, ou algo lá depois da morte. Olhem as palavras do versículo 5. Vou continuar lendo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Enquanto o fim dos tempos, a volta de Jesus, enquanto nós não nos apropriamos dessa herança, eu e você, somos guardados por Deus, pelo poder de Deus mediante a fé. Ou seja, nós vivemos essa viva esperança, enquanto o dia de receber a nossa herança não acontece, guardados pelo poder de Deus. É por isso que Martim Lutero, quando comenta esse texto, diz que nada pode arrancar de nós a herança que Deus nos deu pela fé em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, enquanto nós caminhamos aqui no dia a dia, aguardando a chamada de Deus ou a sua volta, nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus está guardando você, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso diz o versículo 6, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. O que ele quer dizer com isso?
que no mundo nós passamos por aflições e que o cristão tem provações. E que a provação é algo como o processo do ouro, que quando ele passa pelo fogo, ele é purificado, todas as impurezas são separadas do ouro. Assim também a nossa fé, ela é purificada, aperfeiçoada quando passamos pelas aflições. Por isso que quando a gente supera as provações, mais uma vez é confirmado o valor da fé. Por isso que Paulo diz que quando ele era fraco é que ele era forte, porque ele reconhecia que o poder de Deus atuava e ajudava ele a superar as provações e as dificuldades da vida. Muitas vezes a gente procura viver em harmonia, em tranquilidade, mas as provações vêm. Você tenta ter uma vida tranquila e parece que atrai problemas. Parece que quanto mais, como diz eu rezo, mais assombração me aparece. Essas provações, elas de alguma maneira também fazem com que a nossa fé seja confirmada, para de fato ver se a nossa fé está enraizada em Cristo Jesus. Continuamos lendo, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, tenha como resultado louvor, glória, honra na revelação de Jesus. Quando a gente supera as provações, a gente agradece e louva a Deus, que mais uma vez nos deu a força necessária para enfrentar e superar a provação. E olha que bonito as palavras finais. Pedro escreve aos cristãos e serve para nós também. Mesmo sem tê-lo visto, Jesus Cristo, vocês o amam. Nós amamos Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, que por amor morreu por nós na cruz, que por amor a nós, misericordiosamente dá a sua vida em troca da nossa vida. E assim, mesmo a gente não o vendo, como diz as palavras do versículo 8, mas crendo nele, nós exultamos com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Qual é o alvo da fé em Cristo Jesus? As palavras de Pedro respondem essa pergunta: a salvação da alma. É isso que Jesus veio fazer na sua vida e na minha vida, salvar a nossa alma. E foi a respeito dessa salvação, continua o apóstolo no versículo 10, que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinadas a vocês. Nós, eu e você que está nos ouvindo nesse momento, mesmo diante dos ruídos, da bagunça dessa vida, nós somos alvo da graça de Deus. E é pela graça de Deus que nós fomos salvos. É pela graça de Deus que Deus nos acolhe e nos adota como filhos. E é por isso que nós podemos, exultantes de alegria, louvar a Deus e continuar firmes no caminho da fé, porque estamos guardados sob o poder de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso não se afaste da palavra, não se deixe levar pelas tantas ocupações desse mundo. Lembre da grande herança que Deus tem preparado para você, de graça, por amor. Confie em Jesus Cristo, sempre vale a pena. Que Deus abençoe a sua semana. Um fraterno abraço e até o nosso próximo encontro. Quero aproveitar para convidar você, todos os domingos, 10h30, nós temos o nosso culto presencial e também pelas redes sociais da Igreja Luterana de Copacabana. Até breve, que Deus continue te guardando.